Deixa eu falar uma coisa também que eu julgo assim, de extrema importância, extrema mesmo. Eu vejo que muitos de nós passa por cima e não discernem o que eu vou falar agora. O que é? Franco, eu posso e quero conhecer a Deus por meio das Sagradas Escrituras. Claro, então vamos ler a Bíblia. Amém? É a forma do conhecimento. Mas há diferença quando eu leio o Velho Testamento e o Novo Testamento? Sim ou não? Eu ouço pessoas dizendo que parece que tem um Deus no Velho e um Deus no Novo. Verdade, tem gente que diz assim. Mas o que a gente pode aprender lendo o Velho Testamento? Porque, para pensar no que eu falei. O que você quer descobrir de verdade com as Escrituras? O que você quer saber de verdade quando você lê as Escrituras? Porque assim, irmãos, como é que eu posso conhecer alguém? Lembra? O objetivo é conhecer uma pessoa. Amém ou não? Conhecer o coração dessa pessoa. Eu lembro do irmão que não lia a Bíblia, mas preguiçoso para ler, cara. Só lia assim, quase que na manivela. Eu não gosto muito de manivela. Eu acho ruim a pessoa ler, porque alguém está dizendo, vai lá, tem que ler, está disciplinado. Leu a Bíblia, fazer o checklist. Leu a Bíblia essa semana, discipulado. Leu a Bíblia essa semana, misericórdia, cara. Eu não quero te empurrar para isso. Mas aconteceu um dia que eu fiquei, acho que meio impaciente com ele assim, mas... Ele era um cara assim, muito empreendedor, uma mente muito brilhante. E eu cheguei perto dele e falei assim, vem cá, se um parente teu rico, deixasse um testamento para você ler, você leria? Ele, claro! Eu falei, aqui tem dois, toma, um velho e um novo. Mas ele deu uma ativadinha, mas ele continuou sem vergonha. Mas, porque isso é uma obra de Deus na vida da pessoa. É uma coisa de relacionamento. Mas, fundamentalmente, assim, eu conheço alguém quando eu também conheço a vontade dessa pessoa. O que ele pensa sobre tudo. O que ele deseja. E o amor está muito relacionado a isso. Né? Fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Para isso, para aquilo. Então, quando eu leio o Velho Testamento, eu começo a ter contato com a vontade de Deus por meio da lei e por meio dos profetas. Eu estou lendo a lei e os profetas no Velho Testamento. Mas eu começo a ter contato com a vontade de Deus. Já sei, eu começo a ver o caráter desse Deus. Eu começo a ver o caráter desse Deus em Gênesis, na criação. Eu começo a ver o que Deus pensa depois do pecado, como é que ele tratou, inclusive, o pecado, entendeu? Que tem gente que acha que Deus não trata. Como ele tratou a questão do pecado, entendeu? Eu começo a ver Deus, como eu falei sempre, o homem parece que tem uma história que se repete, né? Ele peca, colhe as consequências e Deus vem e socorre ele. Ele pega... Mas começa a ver esse socorro, essa misericórdia, essa longanimidade, como Deus é paciente, como Deus é bom. Eu começo a ver Deus, começo a ver. Não há como não ver. Jeremias profetizou mais de 20 anos. Embora acho que ele mesmo está impaciente, porque eu ficaria impaciente. Mas imagina, você advertir um povo por anos, e o povo seguindo a dureza. Né? Alguém lê assim e diz assim, pô, mas o cara impaciente está querendo que Deus julgue logo o povo. Puxa, sem misericórdia. Que nada, amado. Ele estava dilatado já. Ele estava falando para um povo rebelde, ele estava sofrendo as consequências, porque ele era o único que estava falando da parte de Deus realmente. Tinha um monte de cara lá, alisando o ego da turma, alisando o ego, mas ele falava real. E Deus não demora, né? Mas para Jeremias, Deus estava demorando. Eu acho que para alguns de nós também parece que Deus demora. Eu vejo a impaciência de alguns irmãos, às vezes querendo resultado rápido, inclusive no discipulado. Totalmente impaciente, totalmente sem esse fruto, sem essa manifestação do fruto do Espírito. Sem paciência. Lembra que parte quando Paulo fala do fruto lá, que a gente pode até dar uma olhadinha aqui, se você quiser, ele vai falar que o fruto no singular, lembra? Não são os frutos,
Gálatas 5, lembra? Quantos se lembram? Nós lemos Gálatas 5 ontem, lembra? Ele vai dizer que o fruto do Espírito Santo, eu pulei aqui as obras da carne, porque vocês já estão craque aí nas obras da carne. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Deus é longânimo? Sim ou não? Deus é longânimo? Deus leva tempo. Deus não sai quebrando tudo que nem a gente gosta de quebrar. A gente quer... Você é discípulo não, vai embora, sai daqui. A gente tem uma pressa doida. Pressa doida. Não, sério. A gente é acelerado. Quando a gente olha para o nosso Pai, desde a antiguidade, a gente vê que Ele é longânimo. Longânimo, Ele adverte, fala, leva tempo. Tempo. Ele dá tempo. E Jesus, no Novo Testamento, ele fala uma coisa muito interessante para aquela mulher em Tiatira. Ele falou assim, eu dei tempo para você se arrepender. Eu te dei tempo. E ele fala assim, olha, eu vou colocar você de cama, os que estão adulterando contigo em grande tribulação, e caso você não se arrependa dessa varada, eu vou matar teus filhos. Mas tu vê que ele tem um processo. Ele dá tempo. Nós não, a gente quer execução na hora. A gente quer logo Deus pronto. Por que Deus não julga esse troço? Por que essa corrupção logo? Por que Deus não mata esse cara? Eu já vi crente de todo tipo, gente. Por que Deus... Só é simples, Deus é longânimo. Você não, mas Deus é. Mas deveria ser também. Por quê? Porque fruto do Espírito Santo é justamente o resultado do Espírito Santo habitando em nós. Lembra que eu falei daquele fruto tridimensional, lembra? O caráter de Jesus, a unidade e a quantidade, lembra? Amor para cima, amor para dentro, amor para fora. Porque é o fruto do Espírito. O Espírito vem habitar em nós e quer produzir um resultado. Essa lista aqui de Paulo aqui é o resultado. Mas não tem nada que a gente lê aqui que não fale do nosso Pai. Desde a antiguidade. Porque desde a antiguidade que ele é longânimo. Longânimo. E podia pegar o texto aqui, longânimo. Vamos pegar aqui um outro aqui. Ele vai dizer da benignidade que eu falei ontem, antes de ontem, da bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem uma versão, não sei se que ao invés de benignidade vai chamar Deus de misericordioso. Tem até um pastor que me perguntou assim, Franco, mas é misericordioso, é misericórdia, alguma coisa assim. Vê se não é isso, que tem uma versão que fala isso. Em vez de benigno. Benigno ou bondoso? Acho que ele substitui uma. Oi? Bondoso que substitui, não? Que ele coloca misericórdia, alguma coisa assim? Nessa lista não tem, não? Mas vou pegar um exemplo do Velho Testamento para você ver que dá para também perceber o caráter de Deus. Jonas, o profeta que não queria obedecer a Deus. Deus manda ele para um lugar e ele quer ir para outro. Deus chacoalha ele, leva ele. Quem vai resistir o Senhor, né? Deus levou finalmente Jonas. Jonas passa lá em Nínive com a maior má vontade. Ele prega uma mensagem sem nenhuma graça. Eu digo graça que não tem nenhuma graça mesmo. Graça de perdão não tem. É um juízo. Ele diz, dentro de 40 dias, Deus vai destruir tudo isso aqui. Essa é a mensagem, não tem outra. Aí como ele falou 3 dias, acho que no segundo dia, daqui a 39 dias, Deus vai acabar com tudo isso aqui. Daqui a 38 dias, ele nem foi falar com ninguém, com nenhuma autoridade, ele passou na feira, falou na feira e acabou. E doido para ver o circo pegar fogo. E sentou lá e ficou esperando lá o circo pegar fogo. Mas disse que aquela mensagem espalhou por toda a Nínive, chegou até as autoridades, todos se quebrantaram, jejuaram. E o que Deus fez?
que Deus fez? Se compadeceu. Ele é um Deus bondoso, benigno, cheio de misericórdia, longano. O que ele fez? Se compadeceu. Como é que ficou Jonas? Muito. Ele ficou tão irado mesmo, porque a Bíblia fala que... Por que você está irado? Porque ele queria morrer. Tem gente que pensa que suicida não tem ira, ele queria morrer. Morrer de raiva. Me mata logo, pô. Por que tu faz isso comigo? Ele queria morrer. E ele diz, eu sabia que tu ia fazer isso. Eu sabia. Então ele tinha o conhecimento do Senhor. Ele sabia que Deus era cheio de misericórdia. Aí Deus fazia aquele testezinho com ele da plantinha, lembra? É até engraçado, porque a gente vive num tempo em que a gente vê pessoas que dão mais valor à planta do que a gente. Dá mais valor a cachorro do que a gente. Né? Só tu vê, tem um cão hoje pode entrar no shopping. Mendigo não, mas cão pode. Mendigo o cara bota para correr. Mas o cachorro entra. Então é uma geração louca, né? Doidona. Mas aí Deus ensina essa lição para ele. Mas eu olho para a igreja e vejo um monte de Jonas. Eu vejo um monte de gente que fica até impactado com a misericórdia de Deus. Como é que Deus fala, né? Como é que Deus tem misericórdia dessa raça de gente ruim? Gente, esse caráter ele já é percebido desde a antiga aliança. É só ler. Você vai lendo e você vai vendo. Né? E o que Deus espera, Franco? O que Deus espera é que a gente viva igualzinho. Você diz amém ou não? É desse jeitinho. Né? A lei eu acho até que Lucas 16, alguém pode ler Lucas 16? Eu mesmo vou ler, não sei se de repente eu vou ser mais ligeiro do que você. Mas Lucas 16. Vamos ver o que diz Lucas 16. A lei e os profetas duraram até João. Quem está falando isso é Lucas, que escreveu Atos também dos Apóstolos. Ele é que está dizendo, a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o que acontece? O evangelho do reino de Deus vem sendo o quê? Anunciar, e todos se esforçam para entrar nele. Então, a lei e os profetas foi anunciado até João, pô. Então, o que eu entendo, Franco? Eu entendo exatamente o seguinte, que eu leio a lei e os profetas para conhecer um pouco da vontade de Deus, eu vejo a vontade de Deus, vejo um pouco de Deus. Mas quando é que eu começo realmente a aprofundar o meu conhecimento do Senhor na Escritura? Quando eu vejo o Novo Testamento. Eu não discrimino o Velho Testamento, não, pelo amor de Deus. Jesus se apresentou por meio do Velho Testamento, não tinha Novo. A igreja, quando foi plantada, não tinha Novo Testamento. A igreja vivia com o quê? Com as Escrituras que tinha, pô. E eles conseguiam ver a graça de Deus nas Escrituras. Eles viam Jesus. Jesus se explicou no Velho Testamento, lá para os discípulos no caminho de Amaús, ele se apresentou, foi apresentando, desde Gênesis, foi lá, né? Até Malaquias, ele foi se apresentando lá, aqui, tá, eu estou aqui. Mas também a igreja usava o Velho Testamento, a igreja não tinha Novo Testamento. Então não dá para você dizer assim, exclui o Velho Testamento, isso é uma heresia, quem faz isso se quebra. Entendeu? Isso é uma tragédia. O Senhor está ali. Nós aprendemos lendo toda a Escritura. Quando Paulo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada, não tinha Novo Testamento. De que ele estava falando que era divinamente inspirada? A antiga aliança. O Velho Testamento. Então não dá para você dizer. Amém? Não dá para você dizer. A lei, ela foi assim, nosso guardião. A lei foi nosso guardião. E ainda é. Mas ela foi um guardião até a vinda de Jesus. Amém? Ela nos protegeu até que, por meio da fé, e aqui foi assim com todos nós fomos declarados justos. Amém? Por meio da fé. Ninguém aqui foi declarado justo por cumprir a lei. Não, graças a Deus, né? Paulo explica isso, Gálatas 3,
24 principalmente, né? Eu vou ler aqui os Salmos, Salmo 19, de 7 a 9 também, que a gente falou do Salmo 19. Vou ler. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Desse jeito. Você diz amém ou não? Mas ninguém foi justificado diante de Deus pela prática da lei. Davi dedicou lá o 119, que é uma declaração de amor à palavra, negócio, acho que nunca, não tem nenhum outro texto da Escritura, uma declaração tão intensa, tão densa, tão profunda, quanto o Salmo 119, que ele amou a palavra, mas nenhum desses homens, absolutamente ninguém, foi justificado pelas obras. Ninguém alcançou viver toda a lei. Você diz amém ou não? Então, se ninguém alcançou, Franco, a viver toda a lei, eu posso dizer que pela lei ninguém conhece Deus plenamente. Vocês concordam comigo ou não? Quando eu estou falando de um conhecimento pleno. Se você ficar só com a lei, você não é capaz de conhecer Deus plenamente só com a lei. Por quê? Porque você não é capaz de se justificar por ela. Se você não é justificado, você não é amigo. Se você não é amigo, você não tem o Espírito Santo. Se você não é justificado, você não é filho de Deus. E aí acabou. Você está num drama, num buraco sem saída. Quantos me entendem? Ah, Franco, mas teve homem no Velho Testamento que conheceu Deus, que foi até justificado, mas não foi pela lei, foi pela fé. Qual dos homens do Velho Testamento que foi justificado pela lei? Abraão foi justificado pela lei? A Bíblia vai dizer que ele foi pela fé, pô. Inclusive é chamado de pai, o quê? Da fé. Noé, Abraão, Moisés, Daniel, Davi, todos esses homens tinham uma relação com Deus por meio da fé. Eles criam que o que estava escrito sobre o Senhor, ele ia fazer em algum momento. E andavam por fé. Nenhum deles teve uma relação, eu sou justo porque eu cumpro. Não, eu sou justo porque ele é justo. Eles tinham uma visão do Senhor. Amém? Eles tinham uma visão do Senhor. Eles tinham uma visão do Senhor. E vários, inclusive, experimentaram matar animais pelo seu próprio pecado. Matar para não morrer. Já falava da graça, vocês concordam comigo? Já falava, ó, você vai pecar, mas você não é capaz de se justificar. Então vai lá, sacrifica o animal e tal. Eu sei que isso é meio pesado, o que eu estou falando aqui. Mas aí fica uma pergunta, Franco, mas como é que eu posso conhecer a Deus plenamente? Aí eu vou responder, isso não é possível se não for através de Jesus Cristo. Então, até aí você pode bater papo com qualquer pessoa, tu pode conhecer aqui, saber. Um homem incrédulo, ele pode saber a vontade de Deus lendo a lei e os profetas. Papi, papá, papi, papá. É assim que Deus quer. Papá. Mas eu quero conhecer a Deus de verdade, plenamente. Como é que eu faço? Filhão, só tem um meio, Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Ele diz que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Ele diz que quem vê ele, vê o Pai. Como é que você vai conhecer plenamente? Por meio de Jesus. Lembra que eu falei isso ontem? O Senhor de Jesus é a porta, porque não tem outro jeito de conhecer, de receber Jesus se não for como Senhor da nossa vida. Amém? Ele é Senhor e nos salva. A condição é ser Senhor. Amém? A consequência é a salvação. Então, eu recebo a condição, ele precisa ser meu Deus, meu Senhor. E qual é a consequência disso? Salvação. Você diz amém ou não? Mas o que vai promover isso, Franco? Um verdadeiro conhecimento de Deus. Sem Jesus, não dá. É impossível conhecer Deus plenamente. Eu posso começar um papo com alguém, olha, você olha para a natureza, você conhece Deus aqui, ali, vai ler a Bíblia. A gente distribui Bíblia para as pessoas aí. Vai ler a Bíblia,
Mas quando que essa pessoa pode ter um conhecimento pleno? A hora que ela foi revelada acerca de... se você está aqui me ouvindo e você nunca nasceu de novo, eu te falo, você não conhece a Deus plenamente. Você depende desse novo nascimento. Se você não nascer de novo, você não tem como conhecê-lo. Porque só é possível por meio de Jesus Cristo. Amém?